Convido a igreja para que abra, nesta manhã de domingo, no Velho Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Por gentileza, amigo visitante, querido irmão e irmã, abra a palavra do Senhor Deus, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, Velho Testamento, capítulo 20. Quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico é na página 414. Isso para quem tem uma Bíblia com Inário Novo Cântico, para facilitar a localização do texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao verso 4. Se a igreja localizou, diga amém. Amém? Oh, glória! Diz assim a palavra do Pai. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menuitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vamos ler juntos o versículo número 4, irmãos? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Nesta manhã a igreja pode tomar assento. Em especial nesta manhã de domingo, eu quero proceder de uma forma diferente. Gostaria que nosso querido irmão Haroldo Linares falasse para os diáconos de plantão se assentarem na igreja, todos eles. Vai ficar somente as irmãs da comissão, e se houver algum problema, elas chamam vocês. Mas eu gostaria que todo diácono de plantão estivesse dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Se algum irmão quiser e possa ser voluntário, fique no lugar do diácono. Macuco, muito obrigado em nome de Jesus. Diácono de plantão, Haroldo Linares, por gentileza, dê essa orientação neste momento em nome do Senhor. Dentro da casa do Pai, sentados no banco da igreja, ouvindo a palavra do Pai. Glória a Jesus. Pai, Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua casa nesta manhã de domingo, Senhor Deus, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor venha, Pai amado, atuar de maneira tremenda nos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor venha falar pela ação do Espírito Santo que habita o coração da Tua casa, da Tua igreja, do nosso ser. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, através da ação do Espírito Santo, esclarecer os nossos corações sobre a Tua palavra, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos, ó Pai amado, receber a Tua palavra, que ela fique guardada nos nossos corações, que possamos praticar a Tua palavra, que possamos viver a Tua palavra, que possamos, ó Pai amado, ser gerenciados, administrados, ó Deus, pela Sua palavra nas nossas vidas, querido e amado Deus. Abençoa a Tua igreja nesta hora, ó Pai, e retirai, Senhor Deus, todo espírito de rebeldia, todo espírito de teimosia, todo espírito de insolência, todo espírito de arrogância, todo espírito, Pai amado, que só serve para atrapalhar o entendimento da Tua igreja, da Tua palavra, do que o Senhor quer para as nossas vidas. Expurga, Senhor. Expulsa em o nome de Jesus Cristo, para que a unção do Teu Espírito seja plena na Tua casa, nos átrios da igreja, Deus amado, para que possamos ouvir o alto, para que possamos ouvir aquele que vem dos céus, para que possamos ouvir palavra dos céus. Deus, não permita, Pai amado, que o ser humano fale neste domingo de manhã, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Abençoa-nos, guarda-nos, sustenta-nos, ampara-nos, é o que nós te rogamos,
É o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Glória ao nome de Jesus neste lugar. Glória a Jesus. Você que entrou hoje nesta igreja, querido irmão, querida irmã, amigo visitante, você que entrou hoje nesta igreja, uma pergunta te faço: você está enfrentando lutas? Está enfrentando lutas? Você que entrou nesta manhã na igreja, você poderia dizer que essas lutas são maiores que a sua própria força, a força que você tem no seu braço, a força que você tem no seu caráter, a força que você tem dentro do seu ser. Você chegou a um ponto que você já não sabe mais o que fazer. Você chegou a este ponto? As circunstâncias, elas são desesperadoras na sua vida. Você já não entende mais o que fazer e por que fazer ou como fazer. Há casos de pessoas que já não mais têm fé e não acreditam mais na vitória. Não acredito mais na vitória, não acredito mais em si mesma, não acredito mais nas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão descrentes de tudo do que está acontecendo na sua própria vida. Pessoas que não sabem mais como agir ou como fazer as coisas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 4, nos mostra o que fazer. Como modificar uma situação desesperadora. Como modificar uma situação em que você não vê como ela pode ser transformada. A pergunta é, e aí, Haroldo Linhares, você pode pegar isso para o título da mensagem. Como modificar uma situação desesperadora? O que fazer quando não souber o que fazer? Josafá, o rei, e não de Israel, mas de Judá, o rei de Judá, Josafá, estava enfrentando um problema que parecia a seus olhos ser superior às suas forças, ser superior a ele mesmo. Ele está encurralado em Jerusalém, capital de Judá. Ele está encurralado em Jerusalém e Judá está encurralada, a nação judaica está encurralada por 3 exércitos de nações inimigas. Josafá tinha um exército de mais de 1 milhão de guerreiros, Mas mesmo assim, Josafá entende que não teria forças, seu exército, de mais de 1 milhão de guerreiros para enfrentar 3 exércitos inimigos, 3 nações inimigas. O ataque era certeiro. A derrota, Margarida, querida irmã, para o rei Josafá e seu povo era inevitável, Margarida, era inevitável. A causa era Sebastião Alcides perdida, completamente perdida. Apesar de ter 1 milhão de guerreiros, Josafá sabia que não poderia conter 3 nações, 3 grandes e poderosíssimos exércitos que se avizinhavam de Judá e se avizinhavam da sua cidade, Jerusalém. Não havia esperança no coração do rei de Judá. Então, vem a pergunta, como modificar, querida irmã Arminda e Ruth Gomes, uma situação desesperadora? O que fazer, Ruth, quando não sabemos o que fazer? Josafá tinha sido e era um rei próspero. Ele era um homem temente a Deus. No reino de Judá, ele começou a reinar com a idade de 35 anos de idade. Ele reinou por 25 anos de idade. Nesta época, o povo de Judá teve desenvolvimento grande, houve grande prosperidade material e espiritual em Judá. O rei Josafá havia restabelecido o culto a Deus. O culto a Deus que havia sido abandonado pelos reis anteriores, com Josafá foi restabelecido. E o povo voltou a cultuar o Senhor. Josafá fez mais. Josafá organizou, irmã Ana Marçal, um grande exército. Mais de 1 milhão de guerreiros estavam a serviço do rei de Judá. Josafá construiu, edificou cidades, edificou fortalezas. Josafá estabeleceu juízes para que houvesse justiça na terra. Josafá estabeleceu sacerdotes, levitas, os postou em Jerusalém no templo do Senhor Deus.
Josafá fez grandes obras de construção e tornou-se amigo do povo. Josafá era um rei que era próximo ao povo. Josafá era um rei que amava o povo. Josafá era amigo do seu povo, o povo de Judá. A fama dele correu por todos os lugares, por todos os reinos. Só se falava naquela época de Judá e do rei Josafá, o grande rei que Deus tinha estabelecido em Judá. Diante de todo o progresso do reino, seus inimigos então começaram a invejar Josafá. E não é assim, querido irmão e irmã, amigo visitante, não é assim que funciona nesta terra. Quando você começa a ter sucesso, quando você começa a se destacar, quando você começa a se destacar não porque você quer ou porque você tem a intenção disso, mas é natural a ti se destacar no sentido positivo, porque tem gente que se destaca no sentido negativo. Mas Josafá, no sentido positivo, começava a se destacar. Josafá era amigo do povo. E no que Josafá começou a se destacar, as pessoas começaram a ter inveja dele. E volto a dizer, e não é assim que acontece? Quando você começa a se destacar, as pessoas começam a te invejar a ti, a invejar você. E olha, não se engane, muitas pessoas que estão próximas a você e que dizem torcer pelo seu sucesso, não torcem pelo seu sucesso. Não são favoráveis ao teu sucesso. Na verdade, elas estão te enganando. Elas, na verdade, estão invejando você. Poucos são as pessoas que verdadeiramente sentem felicidade quando vem o sucesso de outro. Poucas são as pessoas que têm essa necessária pureza para poder se alegrar com o sucesso de outro. A maioria das vezes as pessoas invejam aquele que tem sucesso e acham até que se estivessem lá fariam melhor. Por isso que nós somos pessoas críticas. Todo mundo sabe criticar um governante, todo mundo sabe criticar alguém que está dentro de uma posição de autoridade. Por quê? Porque é fácil estar lá de fora, criticar quem está lá de dentro, mas vá você ficar lá de dentro para ver se não vão começar a criticar a ti quando você mudar de posição. Josafá era invejado pelas nações. Os amonitas, os moabitas e os edomitas se uniram para derrotar, guerrear, pelejar contra Josafá e o reino de Judá. Então eles vieram a peleja contra Josafá, e diz a palavra do Senhor Deus que Josafá temeu. Versículo 3, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Nós observamos que a Bíblia fala claramente, o rei Josafá, quando ele soube que os amonitas, quando ele soube que os edomitas e moabitas se juntaram, os 3 reis de 3 nações, com 3 poderosíssimos exércitos, e se voltaram contra Jerusalém, contra Judá, Josafá, quando chegou essa notícia aos seus ouvidos e coração, a Bíblia fala que ele teve temor, que ele teve medo. Mas mesmo tendo um exército poderosíssimo, 1 milhão de guerreiros, o rei estava com medo. Ele sabia que estava em desvantagem contra as 3 nações. Josafá nessa hora então toma uma atitude. E a atitude dele é buscar o socorro de Deus. Então Josafá temeu, teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá pregou a jejum. E por que ele faz isso? Ele pregou a jejum, porque jejum no caso aqui é se abster de alguma coisa, no caso de alimentos. Josafá então, ele para de se alimentar, e ele apregou que todo Judá também deveria parar de se alimentar, ficar num jejum todo o povo com o rei, porque quem jejua, irmão, tem pressa. Josafá sabia que as 3 nações estavam chegando, sabia que seria derrotado, sabia que seria preso, talvez morto, humilhado, e sabia que o seu povo haveria de sofrer também. Então nessa hora ele fala, pregou o jejum, para que o povo se abstivesse de alimento e pudesse buscar a Deus. O foco do povo tinha que ser naquele momento buscar a Deus. Então não se alimentando. Josafá entendia que o povo estaria fazendo um voto de confiança ao Senhor e estaria buscando em primeiro lugar ao Senhor Deus. Quem jejua tem pressa, quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente para fazer do que comer
alimentos. Quem Jesus está dizendo que a sua ação, ele está mostrando que, na verdade, a fome que ele tem é fome de Deus. E quem está jejuando está mostrando: a minha fome não é de alimento, não é de comida, a minha fome é de Deus, a minha fome é do Senhor, a minha fome é de adorar a Deus, a minha fome é para louvar a Deus, minha fome é para glorificar o Senhor, a minha fome é de confiança no Senhor, a minha fome é de buscar a presença dEle, do Deus poderoso sobre as minhas vidas. Esta é a minha fome. Eu tenho fome de adorador. Josafá queria adorar a Deus e mostrar a urgência que ele tinha no seu pedido para o Senhor Deus. Quem jejua está dizendo a sua ação que tem fome de Deus. Quem jejua prova que desesperadamente precisa de Deus, precisa do socorro de Deus. Querido irmão e irmã, nós precisamos também de jejuar, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Precisamos jejuar pela nossa vida, precisamos jejuar pela nossa família, precisamos jejuar pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade, precisamos jejuar pela nossa igreja, precisamos jejuar pelos nossos filhos, precisamos jejuar pela nossa esposa, pelo nosso marido. Precisamos jejuar, colocar Deus em primeiro lugar, nossas vidas, por aquele que nós amamos. Josafá apregoa o jejum. Josafá não buscou a ajuda dos reis aliados, ele tinha reis aliados, mas ele não busca a ajuda dos reis aliados. Josafá não busca a ajuda dos conselheiros, e domingo passado falamos sobre conselheiros aqui. Não, ele não busca a ajuda dos conselheiros do reino de Judá. Ele não busca a ajuda dos reis aliados de Judá. Josafá não busca ajuda com os generais de Judá. 1 milhão de guerreiros. Havia generais. Ele não pede ajuda dos generais. Mas Josafá decide sozinho, o rei, e apregoa para a nação e convoca a nação. Ele decide buscar o Senhor com oração e jejum. Josafá fez assim. Na hora que ele se viu sem nada, irmã Sueli Barbosa, ele lançou mão dos recursos sobrenaturais. Quando você se vê sem nada nas suas mãos, irmão e irmã, lance mão dos recursos sobrenaturais. A oração, Valquíria, é um recurso sobrenatural que Deus te deu em Jesus. Josafá, então, no versículo 2 ao versículo 4, ele convoca a nação. Ele convoca a nação para orar. Na hora do perigo, na hora do cerco, na hora da ameaça, Josafá convoca a nação para orar. Josafá teve medo e buscou o Senhor. Eu te digo uma coisa, ter medo é bom. Tem certos momentos que ter medo é bom. Por quê? Porque às vezes quando nós temos medo, nós não nos precipitamos. Porque quando você está com medo, você não se precipita. Quando você está com medo de chegar em algum lugar, você não vai correndo para este lugar. Você vai devagar. Você mede os seus passos até chegar naquele lugar. Você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás. Você é prudente. Ter medo em certos casos é muito bom. Josafá teve medo e o medo não o afastou de Deus. Mas o medo levou Josafá para a presença de Deus. É bom ter medo em certas horas, irmã Ana Massal, que nos retira a precipitação que é comum no ser humano. Josafá, então, o medo não o afastou de Deus, mas o medo o levou para Deus. A Bíblia fala que ele teve medo, teve temor e buscou ao Senhor. Ele busca a Deus em oração. Quando os nossos recursos acabam, precisamos buscar aquele que está no trono. Precisamos buscar a Deus. Mas quando você busca a Deus, você não deve fazer isso sozinho. Não. E o rei mostra para nós. Devemos orar em conjunto. O versículo 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá, cidades, aldeias, vielas de Judá, veio gente, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras,
para buscar ao Senhor. A maior reunião de oração convocada por um homem na terra aconteceu no reino de Josafá. Josafá convocou o povo para cantar louvores. Isso vai acontecer depois da história, não nessa hora. Josafá não convocou o povo para falar meia dúzia de palavras bonitas para o povo, não. Josafá convocou o povo. Ele buscou o Senhor e convocou o povo para que o povo pudesse buscar ao Senhor. E quando todo o povo está ali reunido, versículos 5 e 6, ele se põe de pé na congregação e ali ele começa a fazer uma oração audível, onde todo o povo escutou o rei orando a Deus. A nação toda se ajuntou. O rei não ora sozinho, o rei ora com o povo. O rei convoca o povo. As pessoas vieram de todas as cidades para buscar a face de Deus. A notícia corria: vamos para Jerusalém. O rei convocou todo o povo de Judá para que nós possamos em Jerusalém orar a Deus, para que Deus nos livre dos nossos inimigos. E todos atenderam o convite do rei e foram para Jerusalém orar ao Senhor. Você já imaginou isso? Toda uma nação, numa cidade, orando ao Senhor. E às vezes não conseguimos colocar 20 pessoas numa reunião de oração, 8h30 da manhã de domingo, que é chamado o Dia do Senhor. Não conseguimos. Às vezes a pessoa está em casa, aposentada, podendo estar na igreja, terça-feira de manhã e não vem para a igreja para orar ao Senhor. Não vem. Prefere ver jornal, mas não vem para a casa do Pai. Não conseguimos encher uma igreja com 10, 15, 20 pessoas para orar ao Senhor. E Josafá convocou todo o povo para orar ao Senhor. A maior reunião de oração de toda a história. Nós nos reunimos por muitas coisas. Algumas até não tinha nem necessidade, mas nos reunimos. Nos reunimos para muitas coisas, na igreja, fora da igreja. Maestro Edson Silva. Mas quando se fala em oração, poucos são aqueles que vêm. Poucos são aqueles que vêm. Tivemos um trabalho lindo quarta-feira passada, dentro do Parque Bom Menino, uma comunidade humilde. Muitos não foram, porque sabem que naquele lugar há bandidagem. Há bandidagem em tudo que é lugar, então você pode sair de casa. Foi, Evair? Não foi? Eu falei, esse trabalho aqui é para obreiro. Falei para você. Quem vai lá é obreiro, porque sabe que tem um chamado de Deus na sua vida. E não tem medo de bandidinho, parado na frente da casa de alguém. Entra e fala, a paz do Senhor, e entra. E faz o trabalho do obreiro. Oh, glória! As pessoas vinham de todas as cidades para orar ao Senhor. Nosso rei nos convocou. Nosso rei está nos chamando. Nosso rei nos chama para orar. Ah, eu não vou não, que ia orar nada, eu vou sair daqui da minha cidadezinha, longe de Jerusalém, enfrentar essa estrada enorme, empoeirada, para poder orar ao Senhor. Eu oro da minha casa. Muita gente pensaria assim hoje, mas o povo não pensou, o povo foi, o rei convocou. Nós fomos convocados pelo nosso rei, o rei dos céus. O nosso Deus nos convoca domingo para estarmos na igreja, e nós não vamos domingo para a igreja. Escolhemos o horário. Muitos que estão hoje de manhã aqui, creio que à noite não virão. E muitos que vão vir, que estavam aqui à noite, não vieram de manhã. Estamos escolhendo horários para cultuar o Senhor. E só temos o domingo para estarmos juntos. Porque durante a semana estudamos e trabalhamos. Não temos tempo, ou pouco tempo, ou nenhum tempo para estarmos juntos na casa do Pai. Hoje é o dia separado, o dia da ressurreição de Cristo, dia que a igreja primitiva adotou como dia de toda a igreja se reunir em comunhão uns com os outros, adorando a Deus. Hoje é o dia de podermos nos abraçar e desejar a paz de Cristo para o nosso irmão. Hoje é o dia que Deus nos chama para orarmos a Ele em comunhão uns com os outros. Em Isaías 59, versículo 1, a Bíblia diz assim,
Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Sim, irmão, a mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa esticar na sua direção e tirar você dessa posição que você está hoje, dessa situação difícil que você está vivenciando hoje, que você não sabe o que fazer da sua vida. Deus está dizendo: minha mão não está encolhida para que eu não possa esticá-la para te salvar, e nem meu ouvido surdo para que eu não possa ouvir as suas orações. Clame a Deus, irmão. Clame a Deus, irmã. Mostre o que está acontecendo com você. Mostre que você diga a Deus: Senhor, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Se prostre, se ajoelhe, glorifique, adore, louve, clame ao Senhor, porque Ele fala: o meu ouvido não é surdo para que eu não possa te ouvir. Basta você abrir a sua voz, levantar a sua voz, porque Deus ouve as nossas orações. É por isso que muitas pessoas que não conhecem a Deus pedem oração ao povo de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas que não conhecem a Deus pedem oração a você, porque elas sabem que você tem, como igreja, um recurso sobrenatural que ela não tem. Qual o recurso? Você pode orar, porque você pertence a Deus. Por isso a pessoa chega: ora por mim. Clama a teu Deus, clama a Deus por mim. Ela pede a você, porque ela sabe que você tem esse recurso dado por Jesus na sua vida. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos deu livre acesso ao Pai, quando oramos em nome do Senhor Jesus. A segunda atitude de Josafá, primeiro foi buscar o Senhor com o povo. A segunda atitude de Josafá: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Qual medida que tenho que tomar para poder agir sobre a minha vida? É que Josafá dependeu inteiramente de Deus. O verso 12 diz isso. Olha o verso 12 do capítulo 20. Fala assim: ah, Deus, ora Josafá, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você que está com o texto aberto no seu colo, irmão, leia comigo nesse momento. Vamos juntos. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ele fez uma confissão sincera. Primeira coisa, ele demonstra o sentimento de fraqueza. Ele diz: em nós não há força. Ele fala: Senhor, em mim não há força. Senhor, no povo não há força. Senhor, em nós, eu e o povo, não há força para conter essa gente, conter essa grande multidão. Sentimento de fraqueza, sinceridade. Deus, eu não tenho forças. As minhas forças já acabaram. As minhas forças já se exauriram. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais confiar. Eu não tenho forças. Primeira coisa, sentimento de fraqueza. Seja sincero e fale com Deus. A segunda coisa, sentimento de incapacidade administrativa. Sentimento de incapacidade gerencial. Josafá diz: Senhor, eu não tenho como gerenciar essa crise. Eu não tenho como administrar essa crise. Senhor, não sabemos o que fazer. Ele fala para Deus, no versículo de número 12, não sei o que fazer. O povo não sabe o que fazer. Sentimento, irmãos, de incapacidade. Gerencial, adremacuco ou administrativa, como queira. É você chegar e dizer: eu não sei fazer isso. Eu não sei como agir. Ele fala: Deus, age o Senhor, porque eu não sei como agir. Depois ele coloca sentimento de confiança. Confiança em Deus. Porque ele fala: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Apesar dele não ter força, apesar dele não saber o que fazer, ele fala: eu confio em Ti, Deus. Os meus olhos estão em Ti. Não sei o que fazer, eu não tenho força, não sei como administrar essa crise, porém tem uma coisa que eu quero te dizer: os meus olhos estão olhando para Ti. Olhe para Deus, igreja.
Olhe para Deus, igreja, porque é Deus que vai te dar solução para os seus problemas. Olhe para Deus, porque é Deus que vai te sustentar. Olhe para Deus, porque é Deus que vai te colocar de pé. Olhe para Deus, porque Ele é o único que pode te sustentar. Deus não te critica, Deus não te julga, Deus te sustenta, Deus te consola. Olhe para Deus, igreja. Faça a sua confissão sincera para Deus. Diante de uma situação desesperadora, Josafá admite a sua incapacidade. Muitos não conseguiram fazer isso. A arrogância que vem do ser humano é tão grande que ele não consegue admitir a sua incapacidade. Ele sempre ou ela sempre acha que pode, que tem condição, e não conseguimos muitas vezes, com a voz angelicais, reconhecer a nossa incapacidade. O rei admitiu a sua incapacidade. Um rei de um reinado próspero. Um rei que tinha 1 milhão de soldados. Um rei que era invejado por outras nações. O rei admite a sua incapacidade. Ele fala: meus olhos, Senhor, estão postos em ti, aguardando o que Deus colocaria para ele. Josafá se sentiu sem forças, sentiu-se debilitado, e a pergunta é: você está sentado no banco? Você está sem forças? Você está debilitado? É assim que você está, Maíce, hoje? Está sem forças, está debilitado, debilitado? Josafá se sentia debilitado. Josafá se sentia sem forças diante dos 3 exércitos, a grande multidão que vinha marchando contra Judá, contra Jerusalém. Ele sabia do potencial do seu exército, mas não confiou neles. Ele sabia que tinha conselheiros, mas não confiou neles. Ele sabia que tinha generais acostumados com guerra, não confiou neles. Ele colocou a sua dependência, segunda atitude do rei, que busca o Senhor. Ele colocou a sua dependência em Deus, e ele fala com o Senhor. Quando estamos na total dependência de Deus, guarda isso, irmã e irmão, guarda isso. Isso é para você vencer. Quando estamos na total dependência de Deus, Deus peleja por nós e nos dá vitória. Quando eu estou dependendo totalmente de Deus, Deus peleja por mim. Quando há no meu coração um rasgo, no qual se mostra uma arrogância de achar que eu posso tudo, Deus não peleja por mim. Para quê? Eu sou bom. Para que Deus vai pelejar por mim? Mas quando você se coloca na dependência de Deus, Ele peleja, peleia, guerreia, luta por você. A terceira atitude do rei Josafá, e a atitude que vai exemplificar o que fazer quando não soubermos o que fazer, ou como modificar uma situação desesperadora. Terceira atitude do rei Josafá: ele obedece à voz do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Verso 17, verso 13 ao 17, que eu faço questão de ler para você entender. Verso 13 e 17 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Não ficou ninguém em casa. As mulheres vieram, os filhos vieram, os homens vieram. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, pergunto para você: sua mulher ficou em casa? Seu filho ficou em casa? Seu marido ficou em casa? Alguém que mora com você ficou em casa? Porque em Judá todos vieram. Mulheres, crianças, homens vieram para a grande reunião de oração que Josafá, o rei, convocou. Então, versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é a igreja de Deus. Toma essa palavra para você agora, irmão. A peleja não é sua, mas a peleja é de Deus. A peleja é do Senhor. Todo aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida
e que entende que depende exclusivamente do Senhor, Deus diz nesta manhã: a peleja não é sua, mas a peleja é de Deus. A peleja é do Senhor. Ele que vai pelear, Ele que vai lutar, Ele que vai guerrear por você. Verso 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, quer aprender o que fazer, irmão? Aprende agora. Neste encontro, não tereis de pelear, lutar, guerrear. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor, igreja, é convosco. O Senhor é convosco. Josafá convocou o povo para orar. Josafá convocou o povo e não sabia que naquela reunião de oração, Deus toma a Jaziel, um membro da congregação, um levita da casa do pai. Jaziel é levita, e Deus toma o levita Jaziel, e o Espírito do Senhor no meio da congregação, ele então toma o corpo e a voz de Jaziel, e Jaziel então em êxtase espiritual fala ao rei, e fala à congregação, e mostra: meu rei, Deus está dizendo, a peleja não é sua, mas a peleja agora é de Deus. Não vos assusteis, e nem vos temais quando vierem sobre ti esta grande multidão, porque Deus é convosco. A palavra de Deus gerou fé no coração daquelas pessoas. A palavra de Deus gerou fé no coração de todos que estavam naquele lugar. Quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Ouça, leia, entenda pelo Espírito Santo a palavra de Deus, porque essa palavra gera fé no nosso coração. Josafá foi feliz por ter dado ouvido à voz do Espírito do Senhor. Em Jaziel, o Espírito Santo tomou aquele homem. E aquele homem então não era mais ele falando, mas ali era Deus. Deus usando Jaziel. E Deus trazendo palavras ao coração da congregação. E a congregação entendeu que sim, glória a Deus, que o rei nos convocou, que viemos para Jerusalém, que nos assentamos aqui como congregação, porque Deus está falando conosco. Não devemos temer os amonitas, meunitas e edomitas, porque Deus está à frente, e Deus disse: saia ao encontro deles, porque eu vou na frente de vocês. É impossível ter vitória sem dar ouvidos a Deus. É impossível ter vitória se você não ouvir o que Deus fala a você. É impossível você vencer se você não der ouvidos ao que Deus está dizendo a você. E eu estou dizendo, você dá ouvidos a Deus. Porque tem horas que você pensa e você pensa que é Deus falando com você. Desculpe, mas não é Deus não, é você mesmo. Você tem que ouvir o Senhor. Quer ouvir o Senhor? Então faça silêncio. Faça silêncio. Quer ouvir Deus? Então eu te dou agora 30 segundos que eu ficarei em silêncio para que você ouça Deus. Permita Deus falar com você. Fique 30 segundos em silêncio, sem olhar para ninguém, com os olhos fechados, buscando você a Deus. 30 segundos buscando a Deus. O Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava na tempestade, o Senhor não estava no fogo que acontecia fora da caverna onde o profeta Elias se escondia. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava dentro da caverna, no cicio suave aos ouvidos do profeta Elias. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. E Deus está falando com você. Não resista a Deus. Veja como está a sua vida hoje diante de Deus, porque Ele está falando para o seu coração. Veja como você está hoje, porque Deus fala hoje ao teu coração. A quarta e última atitude do rei Josafá, e paro por aqui, é que ele adorou e louvou o Senhor.
O verso 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Depois que Deus falou pela boca de Jaaziel, levita, o Espírito Santo falou pela boca de Jaaziel, verso 17, no verso 18, Josafá se prostra. O grande rei se joga ao chão, o rosto em terra. Josafá entende: Deus está falando comigo. Deus está falando com a congregação. Ele se prostra, ele adora a Deus. E nessa hora todos os moradores de Jerusalém, de Judá, também se prostram, se lançam perante o Senhor. Cada um com o seu pecado, cada um com a sua fragilidade, cada um com a sua vida, cada um com a sua súplica, com o seu pedido, com a sua intercessão, com o seu agradecimento. Cada um se ajoelhou, cada um se abaixou, cada um se prostrou, cada um abaixou a sua fronte em sinal de submissão a Deus. Cada um entendeu: Deus fala aos nossos corações, Deus está nesse lugar, Deus fala à congregação, Deus fala a cada homem e mulher que é colocado nesta congregação. E se prostraram: Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo e fala aos nossos corações. Lá no verso 20 a 23, acontece algo lindo. No 20 diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá o rei em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Recebe essa palavra, igreja de Irajá. Crede no Senhor e estarão todos vós seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crê nos seus profetas e prosperareis, porque eles vos trazem palavra do alto. Aconselhou-se com o povo, o rei: se fosse eu, fosse você, não falaria com ninguém, porque nós somos arrogantes. Mas ele é rei e ele fala com o povo, ele conversa com o povo, ele quer saber a opinião do povo. Aconselhou-se não com os Atoféus da vida, mas aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, os edomitas, e vieram contra Judá, e foram todos desbaratados contra Deus. Não há povo, não há exército, não há soldado que possa lutar contra Deus. E quer saber? Você é filho de Deus e Deus te protege. Porque os filhos de Amon se levantaram contra os filhos moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Deus criou uma confusão tamanha, Maurício, no meio do povo das três nações, que uma nação destruiu a outra, uma nação atacou a outra, e quando Judá chegou, não havia mais exército, estavam mortos, e tudo que era deles passou a ser de Judá. Deus deu vitória. Senhor, precisamos compreender que às vezes que o louvor não é apenas consequência da vitória, mas às vezes é a causa da vitória. Nós geralmente costumamos cantar e louvar a Deus depois que Deus nos dá a vitória. Com Judá não foi assim, com Josafá não foi assim. Josafá, ele não cantou depois da vitória, eles cantaram antes da vitória. Quando Josafá colocou os soldados atrás dos cantores. Os cantores foram na frente, com ornamentos, vestindo roupas, ornamentos sagrados. Atrás deles vieram os soldados de Judá. E quem estava na frente eram os cantores. E os levitas começaram a entoar, louvar a Deus. A guerra não tinha nem começado. Deus não tinha dado nem vitória para eles ainda. Eles já estavam louvando. Irmã Esther, é aquilo que você faz. Canta-se antes de se conseguir a vitória. Antes.
Não depois. É fácil cantar depois que Deus deu vitória. É muito fácil eu cantar louvores a Deus depois que Deus me deu vitória, me abençoou. Aí eu fico alegre e canto louvores. Eu quero ver você cantar antes de Deus te dar vitória. Eu quero ver você cantar antes de você ficar bom daquela enfermidade que você está passando. Aí que eu quero ver. Eles cantaram antes: louvai a Deus, rendei ao Senhor, glórias ao nome do Senhor. Eles começaram a cantar e indo em direção ao exército das 3 nações. Cante antes de obter a vitória, irmão. Não faça o que é normal, cantar depois que a vitória vem para o seu coração. Tem crente que só consegue louvar a Deus depois que Deus dá a vitória. Ele fica esperando, peraí. Eu quero ver se eu vou conseguir o emprego que eu pedi tanto. Eu quero ver se eu vou conseguir ter o carro do ano que eu pedi tanto. Eu quero ver se eu vou conseguir comprar aquela casa que eu queria tanto. Eu quero ver se na minha família o relacionamento com a minha mulher, com o meu marido vai melhorar. Aí depois que se melhorar, eu glorifico a Deus. Glorifique antes. Cante antes. Está triste? Cante. Está triste? Está chorando? Canta. Está triste? Está chorando? Louva. Louva a Deus. Se ponha como alguém que faz parte do exército de Judá, indo contra as 3 nações e louvando e glorificando ao Deus de Judá. Você entendeu agora o que fazer quando não souber o que fazer? Entendeu agora, querido irmão e irmã, como você deve agir? Entendeu agora como você deve fazer? Como modificar uma situação desesperadora? Primeira coisa, buscar ao Senhor. Segunda coisa, fazer a atitude de Josafá. Dependa inteiramente de Deus, não dependa de seres humanos para ser feliz. Não dependa do outro ou da outra para ser feliz. Você tem que ser feliz com o seu Deus. Tem gente que fica dependendo do outro para ser feliz. Não dependa do outro. A tua felicidade está em Deus. A salvação é individual. Não fique dependendo de outra pessoa para ser feliz. Dependa de Deus. Deus que enche nosso coração. Deus que nos sustenta. Deus que nos coloca de pé. Não dependa de outro para ser feliz. Busque a Deus. Dependa de Deus inteiramente. Porém, os nossos olhos estão postos sobre ti. Obedeça a voz do Espírito do Senhor. Nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição. O que é tomar posição? Fique parado e confie. O que, pastor? Fique parado e confie. Fique parado e confie. Já que está parado, se ajoelha. Já que está se ajoelhando, ora. Já que está orando, entrega para Deus os seus problemas. E a 4ª atitude do grande rei. A 4ª atitude. Adore, louve o Senhor, cante hinos de louvor, antes mesmo que a sua vitória chegue. Coroa vozes angelicais, em nome de Jesus.